Pois é, de tédio a gente não morre aqui nesse mundo de meu Deus. Olha que interessante. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão a questão positiva de ter bebê reborn. Fiz outro vídeo falando sobre a questão negativa de ter bebê reborn, ou seja, o lado A e o lado B, o lado luz e o lado sombrio. E agora eu estou fazendo esse vídeo falando sobre e se isso não é só um movimento, um reboliço de marketing, jogadas de marketing para que a gente reconheça mais, para que a gente fale mais sobre essa questão reborn, sobre essa questão desses bebês. E se a gente está aqui preso numa matrix invisível e no qual todos nós estamos sendo compelidos a enaltecer e a engrandecer esse mercado de bebê reborn e a gente ainda nem se pegou nesse movimento. Fernanda, mas você então está falando que pode ser uma jogada de marketing? Sim, eu estou afirmando que pode ser sim uma jogada de marketing e como toda jogada de marketing, o marketing ele visa isso. Ele visa atender anseios e necessidades da sociedade, tá? É para isso que o marketing existe. Na finalidade, eu já ministrei aula de marketing, então na finalidade, na essência do marketing, no princípio do marketing, ele veio justamente para suprir uma necessidade mercadológica. Então, essa necessidade mercadológica, no primeiro vídeo que eu falo, eu vou deixar aqui o card para você, aqui, eu vou deixar aqui o card para você. No primeiro vídeo eu falo para você que pode ser uma alternativa positiva para a pessoa, por exemplo, que está enlutada. Pode ser uma alternativa para uma pessoa que está em solidão e aí ela vai encontrar uma tribo para chamar de sua, para encontrar um lugar onde ela se reconheça, onde ela se sinta acolhida e assim consiga fazer novos amigos. Esses são os lados positivos, né, do bebê reborn. Por exemplo, ela desopilar o cérebro, então ela quer ficar mais relaxada, então ela tem ali um bebezinho para se distrair, uma distração saudável, salutar. Ok. Mas pode ter, e assim como tudo na vida, como todo movimento na vida, pode ter um movimento negativo, um viés negativo, que é quando a pessoa não consegue distinguir mais o que é ficcional do que é realidade, o que está acontecendo no aqui e agora, do que está acontecendo na fantasia, na cabeça dela, e aí ela se perde. Mas tem o terceiro viés, e aqui é que todos nós somos capturados, porque sim, o marketing ele tem essa necessidade de suprir uma demanda, né, mercadológica, mas essa demanda ela existe por nós, para nós, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, entende? Então, essa demanda ela existe para nós. Então, esse movimento de criar advogados do Reborn vai ter. Não sei se você já sabe, mas eu sou advogado, eu atuo na advocacia também, tá? Então, vai haver em algum momento questões, por exemplo, relacionadas a canais. Ó, veja, de quem é a guarda, e aí eu vou usar esse termo de guarda compartilhada, de canais de bebê reborn de casais que se separam. Observa só, o direito não é sobre o bebê reborn, porque poderia ser qualquer coisa naquele canal. O objeto que está em tela, o objeto que está em litígio, em demanda, é o canal, é o bem ativo digital, que hoje a gente tem esses bens ativos. Esse canal que eu estou começando aqui com você, o Vale Analisar, ele é um ativo, né, digital. Por quê? Porque esse canal é um ativo digital justamente porque a partir dele ele vai ser monetizado em algum momento. Então, se você me ajudar a se inscrever no canal, ele vai ser monetizado mais rápido. Mas, né, fica aí na sua consciência. Curte, comente esse vídeo, porque a gente precisa desse seu engajamento para poder monetizar. Então, veja, aqui eu estou falando sobre Bebê Reborn e eu poderia, e você pode ver nos canais que falam sobre Bebê Reborn, eu poderia colocar um link aqui falando sobre
uma pessoa que vende bebê reborn, uma empresa que vende bebê reborn e que se desenvolve muito bem. Se você tá no YouTube que não é premium, por exemplo, no YouTube normal, com certeza depois desse vídeo ou durante esse vídeo, você vai ver algum comercial falando sobre bebê reborn. Por quê? Porque esse assunto te interessa, o algoritmo entende. Então, no direito, pode haver essas questões que vão se tornar litígios, processos, demandas judiciais? Pode, gente, e vai haver mesmo, tá? Então a pessoa criou ali aquele canal, aquela mulher que está sendo mais compartilhada de todas, que ela cria cenas com o bebê reborn e ela fala, ela mesma faz a voz do bebê reborn e cria cenas. É engraçadinho? É. Mas, e é assustador também? Também é. Mas tudo isso vai ter um viés mercadológico. Tem dinheiro envolvido ali. E se tem dinheiro envolvido ali, tem direitos e deveres. E se tem direitos e deveres, se aquela mulher falece, por exemplo, esse ativo digital vira uma herança. E aí essa herança vai ser discutida no judiciário. Então, veja, não é a questão do bebê reborn, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Fala, nossa, mas tem advogado advogando para bebê reborn. Gente, não. Tem advogado advogando pelo direito que ensejou através do bebê reborn, mas não pelo bebê reborn, entende? E aí, lógico, vai aparecer os abusos, as discrepâncias, as coisas absurdas, lógico que vai, né? Lógico que vai. Bebê reborn que vai ficar um dia ali, 15 dias ali, vai ter guarda compartilhada, vai ter... Vai. Que, ao meu ver, eu, Fernanda, advogada, não pegaria uma causa dessa. Do ativo digital, sim. Lógico que sim. É um direito palpável. Até porque o seu canal pode falar de café, pode falar de ouro, pode falar de vale analisar, pode falar de qualquer coisa. Não importa a coisa, o objeto que ele discute, né? A questão que ele discute, o que importa é o que ele representa e o quanto que ele demanda, o quanto que ele traz de lucratividade. Então, nesse caso, é um direito. Ok. Agora, vai ter a guarda compartilhada, vai ter pagamento de pensão, essas coisas assim que acabam extrapolando. Eu, Fernanda, advogada, não pegaria uma causa dessa, mas não duvido que em algum momento vá ter algum tipo de discussão nesse sentido. Enfim, quando a pessoa compartilha, por exemplo, hobbies, né? Então, há um compartilhamento de hobbies e o casal se separou. Nesse caso, quem fica com o quê, quanto tempo? Entende? Então, isso entra na pastilha, porque vira um ativo. Agora, essa questão de guarda, a ver, né? A gente tem que conversar sobre isso. Na questão psicanalítica, a gente traz para esse viés que a gente já discutiu muito aprofundadamente nos dois outros vídeos que eu fiz para você, que eu recomendo que você veja lá também para a gente, porque vou colocar assim como se fosse uma sequência para você ver os anteriores, justamente onde eles trazem o lado A e o lado B. Nessa questão aqui do marketing, eu quero te trazer um alerta. E como a gente tem essa responsabilidade do viés psicanalítico, esse alerta é muito interessante. Cuidado, porque tudo vira pauta. E como eu disse para você, o marketing ele vem justamente para que a gente atenda um anseio da necessidade humana, um anseio da demanda social. E aí pode haver uma demanda social e emocional que vai fazer com que esses recortes, essas matérias, e eu vou te trazer aqui um alerta. Nem toda matéria que você vê, matéria em jornal, em revista, com cara de jornal e revista, inclusive isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas até, né, alguém denunciar, nem tudo que você vê reluz é ouro, né? Então, nem tudo que você vê nesse lugar de matéria jornalística, de matéria de não sei o quê, nem tudo é efetivamente uma matéria jornalística ou é uma matéria, às vezes é só um marketing travestido de jornalismo, tá? Então, às vezes você vê, por exemplo, uma matéria falando sobre bebê reborn e um absurdo, não importa o viés que esteja indo ali,
pode ter um interesse marqueteiro, o interesse mercadológico nesse anúncio que você está vendo. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acredito que a gente precisa estar consciente para as coisas que estão acontecendo. E quanto mais consciência nós temos nessas questões, mais chances a gente vai ter de encontrar efetivamente a possibilidade de tomar atitudes e decisões mais serenas, mais certas, sabe? O que eu quero é que você comece a refletir sobre essas coisas que chegam até você, se essas coisas estão te aproximando ou estão te afastando do que objetivamente você quer. Então, nessa seara de falar sobre bebê reborn, quanto disso você se deixou influenciar pelo marketing e hoje você vai dar um bebê reborn para sua filha, mas não porque você quer dar para ela um bebê reborn, mas porque você quer ter um, porque você achou bonitinho, achou legalzinho, mas você ainda não consegue dizer que é para você, né? Ou então você vai comprar um bebê reborn porque você está vendo esse movimento todo e todo mundo tem, e você também quer ter, porque se você não tiver, Ave Maria, você está fora do mundo, né? Então, cuidado com esses movimentos que se tornam autoimpositivos, sabe? A gente vê esse movimento entrando, falando, e aí a gente acha que tem que falar também, a gente acha que tem que fazer também, a gente acha que tem que incluir também, e às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Então, a questão aqui que eu trouxe esse alerta para você é que cuidado, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Então, sim, pode haver essa questão do marketing efetivamente e tudo vira dinheiro, né? Eu acabei de dar o exemplo aqui da questão jurídica, que se envolver um ativo financeiro digital que seja, é um ativo e esse ativo pode sim ser judicializado, tá? Então, cuidado, as pessoas falam assim, ai, mas que absurdo, um advogado falou isso. Não. Às vezes é só questão de marketing para aquele escritório, para aquela pessoa que está falando, mas na verdade ela está falando porque ela quer, né, atuar naquela área específica. Então, esse movimento é muito interessante e eu quis trazer ele para você, justamente para você perceber o quanto que o mundo lá fora ecoa aqui dentro. O quanto que a gente se deixa levar por questões que a gente vê assim e fala, ah, mas apareceu no jornal, então é sério. Ai, nossa, todo mundo tá falando de bebê reborn, então todo mundo tá falando. Às vezes não, amiga. Às vezes não tem todo mundo falando de bebê reborn. Às vezes é só o seu algoritmo que tá te jogando porque você assistiu 2 vídeos sobre bebê reborn. E eu tô te falando isso, eu que fiz 3 vídeos, né? Esse é o terceiro sobre bebê reborn, ou seja, enfim, hipocrisia, né? Então, me conta aqui embaixo se você conhece pessoas que têm bebê reborn, para a gente poder tirar limpo isso. Se você conhece pessoas que estão enlouquecendo ou que estão entrando é, num lugar assim muito, muito desproposital do bebê reborn, e se você se pega sendo convencido de que aquilo é para todo mundo, porque todo mundo, sabe essas generalizações? Todo mundo está falando sobre aquilo, porque você parece que está vendo em todo lugar e você ainda não percebeu que é só o algoritmo te jogando para aquele lugar. Me conta aqui, você já percebeu quanto que o algoritmo te joga para determinados lugares ou não? Você já percebeu esse movimento que é mercadológico, que é marketing? Ó, é uma conversa de adulto, né? Você tem que me amar depois dessa conversa aqui, porque eu te trouxe esclarecimentos oficiais, tá? Então, curte, comenta, compartilha. Eu quero muito que você se inscreva nesse canal para a gente poder prosear mais sobre as visões psicanalíticas da sociedade e o adoecimento mental que a gente tem aí na sociedade, para a gente poder trabalhar com isso e trazer mais sanidade, né? Trazer mais lucidez para as pessoas, afinal de contas. Obrigada, reverbera comigo e até a próxima. Se precisar de apoio emocional, escreve aqui, tem o meu e-mail. é, Veja o meu e-mail na descrição desse vídeo, me manda um e-mail lá dizendo, a gente pode marcar uma sessão de terapia, tá bom? Obrigada, beijo. Tchau, tchau.